Boa noite aos que já estavam conosco na palestra anterior, aos que estão entrando agora. Com muita alegria, eu dou as boas-vindas a vocês, em nome do GEM, Grupo Editorial Nacional, e do GEM Educação, e os convido para mais uma palestra nesta noite de eventos. Eu sou a Daniele Portilho e farei a apresentação do último evento do Congresso, De Repente, Professor Online, o novo normal do ensino superior. Uma realização do GEM, como eu disse, Grupo Editorial Nacional, o maior grupo de conteúdo técnico, acadêmico e científico do país. E, sem mais delongas, para conduzir mais uma palestra desta noite, eu vou convidar a minha colega apresentadora, a mediadora Ana Simões, da editora LTC. Ana, obrigada por nos conduzir e mediar esse evento. Seja bem-vinda mais uma vez. Boa noite. Assuma o painel, por favor. Muito obrigada, Daniele. Boa noite. Boa noite a todos vocês que nos assistem, nos prestigiam com a sua audiência. Eu tenho a honra aqui de convidar para o painel o nosso protagonista dessa noite, professor Danilo Marcondes, da PUC-Rio e da UF, Universidade Federal Fluminense, que vai nos presentear aqui com a sua fala sobre desafios éticos da educação em tempos de pandemia. Professor Danilo, boa noite, seja bem-vindo, é uma honra tê-lo aqui conosco. Boa noite, é um grande prazer estar com vocês para falar de um tema tão importante para nós todos como a ética. Muito obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa. Obrigada, professor. E antes de mais nada, eu gostaria de apresentar devidamente o nosso grande convidado da noite, um dos maiores nomes em filosofia no nosso país, o professor Danilo Marcondes de Souza Filho. Ele é bacharel em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, mestre em filosofia pela mesma universidade e doutor em filosofia pela University of St. Andrews. Ele é também professor associado da Universidade Federal Fluminense e professor titular da PUC-Rio. Atua principalmente nos seguintes temas: filosofia da linguagem, pragmática e análise do discurso, história do ceticismo na filosofia moderna e ética aplicada. Ele foi coordenador do projeto interdisciplinar Ética e Realidade Atual, com financiamento da FINEP, FAPESG e CNPq, e é autor de Iniciação à História da Filosofia e Textos Básicos de Ética, dentre outras obras. Bom, aí o professor mostrou para a gente os livros. Feita essa apresentação, eu gostaria apenas de fazer um breve preâmbulo, tá, professor? A sua fala, porque... Não, claro. A ideia dessa palestra, ela em especial, partiu da necessidade do olhar humano para o desafio da educação nesse momento tão crítico, né? E também da gente abordar os desafios éticos em torno das diferenças sociais, econômicas, enfim, que a gente vivencia. De que forma instituições, professores, alunos, pais, sociedade, enfim, lidam ou devem lidar com o ensino-aprendizagem nesse momento, né? Como se articular com o público em tempos nos quais é necessário se reinventar para absorver novas tecnologias, trabalhar com mídias digitais e reduzir o abismo que muitas vezes existe entre o alunado, entre os próprios professores, instituições de ensino. Então, esses são alguns temas que a gente gostaria de trazer ao debate hoje. Lembrem-se, vocês que estão acompanhando a gente, o nosso chat vai ficar aberto para perguntas e comentários. Participem. Professor, a palavra é sua. Muito obrigado, Ana Paula. Como eu disse, é um grande prazer. Ética é um tema sempre fascinante e é muito oportuno que a gente, nesse momento do país e do mundo, na verdade, né, com a pandemia, a gente possa discutir a questão da ética. A ética está sempre presente no nosso dia a dia, a ética está sempre presente na nossa vida concreta. Então, esse é um ponto importante, porque a ética é uma das áreas mais tradicionais da filosofia. A ética foi criada, o termo foi criado, inclusive, por Aristóteles, lá na Grécia Antiga, e, nesse sentido, a ética acompanha toda a tradição filosófica do mundo ocidental. E ética é a parte da filosofia mais aplicada, a parte da filosofia que mais nos atinge diretamente, que atinge mais diretamente a nossa vida concreta. Então, a ética sempre tem alguma coisa muito central para nos dizer, alguma coisa muito útil para nos dizer. Ao contrário de algumas áreas da filosofia que às vezes são mais especializadas, como a lógica, a metafísica. A ética não. A ética, ela parte da nossa vida e ela retorna à nossa vida. Ela dá um retorno à nossa vida a partir das questões que motivam a discussão ética. Agora, eu gosto de dizer o seguinte: a ética é um processo.
Nós nunca começamos com a ética. A ética é algo a que a gente visa atingir, né? Nós não somos éticos, né? Santo Agostinho, que foi um dos grandes filósofos da ética, dizia isso: o ser humano é um ser que tem as imperfeições que são naturais ao ser humano. Não existem imperfeições de vários tipos na nossa natureza. Nós não somos seres perfeitos do ponto de vista da ética, mas nós buscamos a ética, nós almejamos a ética, nós queremos chegar a esse conjunto de valores, esse conjunto de princípios que caracteriza a ética. Então, isso é muito importante. A ética é uma busca. A ética não é alguma coisa que está pronta. A ética é uma construção. A ética se faz no dia a dia, se faz a partir da coerência das nossas ações no dia a dia. E o tempo todo, como está dito aí, inclusive na proposta do evento, é um desafio, né? São desafios. Nós enfrentamos desafios o tempo todo. É isso que faz do ser humano exatamente essa sua vida, né, que passa por esses desafios e ele reage a esses desafios, construindo a sua existência em busca da ética. Então, a ética é o quê? Né? O que a gente chamaria concretamente agora, já que eu disse que é uma parte concreta da filosofia, o que a gente chamaria concretamente de ética? Ética são os elementos centrais que nós procuramos, nos quais nós queremos nos basear quando nós tomamos decisões. Então, ética está muito ligada ao que a gente chama na vida concreta de processo de tomada de decisão. Eu me encontro ou me defronto diante de uma situação em que eu preciso tomar uma decisão. O que eu faço agora? O que é o certo, o que é o errado? O que eu devo fazer, o que eu não devo fazer? O que eu devo evitar e o que eu devo promover? E nem sempre essas decisões são fáceis de ser tomadas, não. Elas, geralmente, são decisões que envolvem conflitos, são decisões que envolvem referências que você, muitas vezes, não tão claras para você. Então, quando a nossa vida cotidiana transcorre normalmente, nós vivemos a nossa vida de maneira espontânea, de uma maneira direta. Mas, quando nós nos encontramos diante de algum dilema, de alguma dificuldade, nós temos, então, que tomar essa decisão. Temos que saber o que está sendo esperado de nós, o que nós mesmos esperamos de nós visando fazer. Então, é isso que eu chamo do processo da ética. É uma coisa pronta e acabada, eu não tenho um manual de ética que vai me dar respostas diretas, respostas concretas, mas eu estou procurando. Eu posso errar, eu posso acertar. O importante é que, errando, acertando, eu possa rever minhas posições, eu possa refletir, eu possa, então, investir nesse processo do qual eu tomo consciência. Nós tomamos consciência da ética. Ela não está pronta, acabada, ela não está simplesmente na nossa natureza. Mesmo Aristóteles, que foi o pensador por excelência, que pensou a ética relacionada à natureza do indivíduo, chamada ética das virtudes, né? O indivíduo tem que ser virtuoso, ele diz exatamente isso que eu estou dizendo aqui de uma forma mais simplificada, que a virtude é alguma coisa que se adquire, a virtude é alguma coisa que se adquire na experiência, a virtude é alguma coisa que se adquire na prática. Nós não começamos virtuosos, nós nos tornamos virtuosos. E Aristóteles faz uma analogia com o atleta, né? Assim como o atleta, os gregos tinham muito interesse pelo atletismo, tinham muito interesse pelo esporte, de modo geral, assim como o atleta tem que praticar o tempo todo, né, tem que se exercitar o tempo todo, nós, enquanto seres humanos, temos que nos exercitar o tempo todo do ponto de vista da ética. E não é fácil, né, porque muitas vezes, querendo acertar, nós erramos. Muitas vezes a gente não está claro para nós o que é o erro ou o que é o acerto. Muitas vezes nós temos que aguardar o resultado das decisões que nós tomamos para ter maior clareza sobre esse erro e sobre esse acerto. Então, eu adoto, de modo geral, dentro dessa discussão em ética, o que a gente pode chamar de ética das consequências. Ética das consequências quer dizer a ética que regula a nossa ação se baseia nas consequências dos nossos atos. Então, isso é muito importante, porque nós só vamos saber depois, né? Eu posso partir de uma outra concepção, e as duas
podem se articular, são integradas, não se opõem, que é a ética dos princípios. Na ética dos princípios, eu tenho um conjunto de normas, eu tenho um conjunto de princípios, e vai me ser dito o seguinte: se você seguir essas normas ou esses princípios, você está agindo de forma ética. Isso hoje é considerado alguma coisa um pouco artificial, alguma coisa um pouco formal, ou até um pouco distante da nossa experiência. E a ética das consequências diz um pouco o contrário. Muitas vezes a gente adota esses princípios com a melhor das intenções, mas as consequências não são aquelas esperadas, os resultados não são aqueles esperados. Então, o ideal seria uma espécie de integração ou articulação entre ética dos princípios, eu tenho que ter princípios claros, eu tenho que ter princípios bem definidos, e a ética das consequências, que eventualmente até irá me fazer rever alguns desses princípios, algumas dessas normas que estão aí, que nunca estão cristalizadas, mas estão sempre num processo dinâmico. Então, esse ponto nos leva a uma característica fundamental da ética, em qualquer análise que a gente seja: ética é contextualizada. Né? Ou seja, ética sempre, esses valores, esses princípios éticos sempre estão relacionados a um contexto histórico, a um contexto social, a um contexto cultural. Diferentes povos, em diferentes momentos, tiveram diferentes éticas, no sentido de diferentes conjuntos de princípios que os orientaram. E esses princípios têm alguns valores que a gente considera universais. Por exemplo, o valor supremo da vida humana. Nós sempre lutamos para preservar a nossa vida, para preservar a nossa existência, para fazer alguma coisa que sempre contribua para essa vida, para essa existência. Mas pode haver momentos, nós estamos vivendo um momento desses, né, em que as pessoas se sacrificam, ou seja, colocam em risco a sua própria vida para ajudar outras pessoas, para poder contribuir para o bem comum, para poder agir de uma forma mais levando em conta o caráter específico, os desafios desse momento, desse contexto. Nós consideramos essas pessoas como exercendo uma função fundamental numa sociedade e sendo heróis, né? Heróis da vida cotidiana. E hoje a gente está vendo isso com todos os profissionais da saúde, né, que estão tendo um desempenho fundamental, uma dedicação imensa, quase que é impensável, né, como é que uma pessoa pode deixar lá a sua casa, a sua família, e ir para um hospital sabendo que ela está correndo um alto risco de vida. Então, nem mesmo essa ideia de preservação da vida é um valor absoluto, porque há momentos em que eu abro mão de preservar a todo custo a minha vida e saio aí em busca de como ajudar, como contribuir para a vida dos outros. Então, esse é um ponto muito importante da ética, porque Aristóteles sempre pensou a ética do ponto de vista do indivíduo, né? A virtude individual, o que eu faço para me tornar um indivíduo virtuoso. Por isso a ética tem muita relação direta para Aristóteles com a educação, né? É um processo educacional, todo processo educacional tem essa dimensão ética central. Mas Aristóteles pensou, lá na Antiguidade, a ética sempre muito do ponto de vista do indivíduo, a ética pessoal, né? Para ele, a ética era pessoal, e quando falava de questões mais voltadas para a sociedade, quando falava de questões mais voltadas para a nossa ação na vida concreta, na vida da sociedade, Aristóteles considerava que isso pertencia ao campo da política. Para os gregos, ética e política estão muito próximas, né? A ética é o lado individual dessas questões do bem, da virtude, do que fazer, do que decidir, e a política é o lado social, é o lado comunitário dessas mesmas questões. Hoje nós não fazemos de forma tão clara essa distinção, né? Nós achamos que ética e política, nesse sentido do individual e do coletivo, da comunidade, estão integradas. Você não pode ser um indivíduo que age eticamente no sentido de uma ética estritamente individual, subjetiva, né? Porque a sua ação está sempre tendo implicações diante da sociedade em que você vive, do grupo que você pertence. Então, hoje você pensa sempre a ética integrada ou articulada com esses dois elementos. O elemento da virtude individual, claro, é fundamental, tem que existir, nós temos que pensar nisso, e o elemento da vida em sociedade, da vida numa coletividade a que você pertence. É nesse sentido que os valores éticos
refletem essa coletividade a que você pertence. A sua virtude individual não é isolada, a sua virtude individual não é única se ela não estiver articulada, integrada com a comunidade a que você pertence, o que a gente chama em ética e política também, do bem comum. Né? Nós temos que pensar de uma forma mais ampla nesses valores, na aplicação, na aplicabilidade desses valores. E isso faz com que a ética viva sempre de seus dilemas. Né? Há dilemas na ética. Como eu estava dizendo a vocês, a ética não é alguma coisa pronta e acabada, a ética é um processo em construção. Os dilemas éticos são situações em que nós não temos uma resposta óbvia, né? Nós não temos uma solução definitiva, uma solução que eu possa consultar, exatamente como eu estava dizendo, do ponto de vista da ética dos princípios, consultar um manual e, a partir desse manual, simplesmente encontrar uma resposta pronta para o que eu devo fazer. Isso não existe, né? Ou raramente existe. Né? Nós temos que ver, então, a ética diante das circunstâncias em que as decisões ocorrem, e, com frequência, isso nos leva a dilemas. Então, a gente tem muitos dilemas na ética, e mostrando isso, como a ética deve enfrentar desafios, e como eu devo recorrer, às vezes, à ética dos princípios, às vezes, à ética das consequências, às vezes, a outras correntes éticas, chamada utilitarismo, por exemplo, que é muito importante, que diz que o ético é o que é útil, né? Que, às vezes, é visto também como uma forma um pouco estreita de definir as coisas, a ética das normas e dos princípios é mais abrangente, mas o utilitarismo tem um papel concreto também muito importante. Agora, quando você enfrenta os dilemas éticos, você vai buscar nessas correntes, você vai buscar nessas teorias, nessas discussões, exemplos, casos, decisões já tomadas que possam te informar, te ajudar a refletir, a tomar decisões mais conscientes, mais bem fundamentadas. Então, o que vai acontecer aí? Dilema, típico dilema ético. Diante de situações em que eu posso ter que fazer alguma coisa ou outra que se encontra em conflito, que decisão eu devo tomar? Nós estamos enfrentando isso exatamente agora, né? E foi muito discutido isso nas tomadas de decisões que os médicos e os profissionais da saúde, de modo geral, têm que tomar quando eles têm que escolher qual o paciente atender, ou qual o paciente dar prioridade. Isso é muito difícil, né? E com frequência, isso tem já praticamente todos os hospitais, os centros de saúde, os centros médicos têm conselhos de ética, se reúnem profissionais de várias áreas, um filósofo, inclusive, eu conheci uma moça formada em filosofia que trabalhou muito tempo no INCA como membro de um conselho de ética, e esses profissionais, assistente social, médico, obviamente, às vezes um sociólogo também, um filósofo, muitas vezes também alguém que representa uma igreja, um padre, um pastor, um rabino, vão poder dar uma orientação à tomada de decisão do ponto de vista médico. A quem salvar, né? Eu salvo aquele que tem mais chance. Como é que eu avalio quem tem mais chance? Eu salvo o mais jovem, porque, em princípio, ele tem mais chance do que o idoso, mas ele pode ter uma doença mais grave, uma condição de saúde mais grave do que o idoso, então, nesse caso, o idoso talvez tenha mais chance. Eu salvo quem? Né? Como é que eu tomo essa decisão? Muito difícil, e, no entanto, nós enfrentamos, os profissionais da área de saúde enfrentam essa decisão o tempo todo, estão enfrentando agora, porque os equipamentos não são suficientes para salvar as vidas de todos os pacientes, às vezes nem sequer para atender todos os pacientes. Pessoas morrem, pessoas deixam de ser atendidas por limitações de espaço, por limitações de equipamento, por limitações de recursos. Tá? Ninguém estava preparado para uma pandemia. Não havia recursos suficientes em lugar nenhum do mundo para isso. Alguns países, porque têm mais recursos, conseguiram resolver isso de forma mais rápida. Para nós tem sido difícil, houve investimentos, hospitais de campanha, isso e aquilo, mas é difícil. Na hora da tomada da decisão é importante que o médico, a enfermeira, todos esses profissionais tenham respaldo, né? Tenham possibilidade de recorrer a um conselho. Isso é importante, que é um conselho. Não é só um manual. O manual é a letra fria de uma série de normas, né? Mas é um conselho em que a questão vai ser levada e vai ser debatida. Nós temos aqui tais e tais situações, como é que eu faço para tomar uma decisão? Então, esses conselhos foram elaborados agora, durante, inclusive,
a pandemia, foram elaborando orientações, foram elaborando critérios para que essas decisões fossem tomadas aí no calor da hora. Sempre muito difícil, mas no fundo, no calor da hora que nós sempre nos encontramos, né? Senão não haveria o desafio ético, senão nós não precisaríamos recorrer à ética, nós levaríamos adiante a nossa rotina. Então, nós precisamos recorrer à ética exatamente quando é difícil encontrar uma resposta. E a ética não dá uma resposta pronta, ela traz elementos para a discussão. Ela traz elementos que vão nos fazer pensar e vão nos fazer tomar a decisão. Vão nos fazer necessariamente tomar as decisões certas? Não temos uma garantia total disso. Nós temos a garantia de que nós estamos fazendo um esforço devido, né? Nós temos a garantia que nós não estamos decidindo sozinhos, nós estamos decidindo em equipe, estamos decidindo como parte de uma situação, ouvindo outros profissionais, ouvindo outras pessoas que trazem a sua posição, que trazem os seus conselhos, que trazem as suas orientações, e a partir daí o médico, quem tem que tomar a decisão, do ponto de vista do sistema de saúde, toma, né? E isso se espera que seja uma decisão mais bem fundamentada do que uma decisão atabalhoada, tomada às pressas, espontânea ali, simplesmente no calor da hora. Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso para vocês, sobre ética envolve critérios, né? Para a gente tentar resolver essas situações de dilema, essas situações de dificuldade, a ética sempre envolve critérios. Que critérios são esses? De onde é que eu vou tirar esses critérios, né? Esses critérios eu tiro exatamente da longa reflexão que vem sendo feita ao longo dos séculos sobre ética. E se procura, então, critérios um pouco mais gerais, um pouco mais amplos, para que não sejam critérios só determinados por uma determinada sociedade, que são muito específicos, que valem naquele momento, mas que refletem situações que podem não ocorrer em outros momentos. Então, eu coloco, de modo geral, 5 critérios gerais. Eles se aplicam, e como eu estava dizendo, estava dando exemplo para vocês da área de saúde, porque são os exemplos que nós estamos com os quais nós estamos convivendo aí. Mas eles se aplicam para tudo, né? Para decisões cotidianas, para a questão que é a questão nossa aqui hoje, que é a questão da educação, né? Esses critérios se aplicam. E se aplicam sempre de forma relativa. Ou seja, não adianta eu fechar a questão e achar que apliquei esse critério, vou conseguir o resultado esperado. Esses critérios são critérios gerais que têm que ser pensados nas situações em que a aplicação se dá. Então, o primeiro deles é a racionalidade. Aristóteles já gostava de dizer que nós somos seres humanos racionais. Temos o nosso lado de instinto, temos o nosso lado de outras tantas características que o ser humano tem também, né? A vontade, o desejo, a paixão, mas somos seres humanos racionais. Então, um dos valores éticos fundamentais seria a racionalidade. Racionalidade quer dizer o quê? Quer dizer que quando eu tomo uma decisão de fazer alguma coisa, eu devo ser capaz de apresentar as razões pelas quais eu fiz isso. Eu fiz isso esperando que tal coisa acontecesse. Ou eu fiz isso baseado em tais normas, né? A racionalidade tem a ver com a possibilidade que nós deveríamos ter, em cada caso, em cada situação, de justificar as nossas ações, de apresentar justificativos, de apresentar os motivos pelos quais eu agi. Mais uma vez, eu estou dizendo, não tem garantias absolutas, mas a racionalidade seria um desses critérios fundamentais. O segundo critério muito importante, está muito relacionado à racionalidade, é a transparência. Transparência é um valor ético muito central em toda essa discussão. Inclusive, hoje nós temos, do ponto de vista jurídico, né, legal, a lei da transparência, porque ela significa isso, que eu devo poder apresentar os motivos, as razões, deixar clara quais são as informações em que eu me baseio para tomar uma determinada decisão, e isso pode ser discutido. A transparência leva à possibilidade de discussão. Alguém pode questionar, alguém pode criticar, alguém pode me dizer, mas você não pensou nessa outro aspecto, nessa alternativa? Então, a transparência e a racionalidade me levam também a considerar alternativas que podem me fazer, em outras circunstâncias, rever, né, repensar aquela decisão que eu tomei. O terceiro ponto, é um pouco o que eu já comentei, é a solidariedade. Solidariedade significa que nós não tomamos decisões éticas sozinhos, né? Mesmo que a gente seja um indivíduo, se considere um indivíduo muito correto, muito virtuoso, e é difícil que o indivíduo seja assim tão correto, tão virtuoso, nós todos cometemos deslizes, né? A solidariedade significa que nós tomamos
decisões em contextos que nós temos que levar em conta como essas decisões afetam todo um grupo de pessoas, né? Exemplo da área médica, outra vez pode ser colocado aí, né? As decisões tomadas ali vão afetar o paciente, a família do paciente, vão afetar outros pacientes, vão afetar um conjunto. Então, eu tenho que levar em conta o caráter da solidariedade. O quarto ponto é o ponto que a gente chama normalmente de confiança ou confiabilidade, que é um critério ético muito importante também. Mas, mais uma vez, a confiança é exatamente aquilo que faz com que eu espere certas coisas de uma pessoa, ou de um grupo de pessoas, ou de uma coletividade, né? Tem a ver com expectativas que nós temos sobre algum tipo de comportamento. Mas, mais uma vez, a confiança ou confiabilidade depende de uma série de circunstâncias. Eu posso ter muita confiança do ponto de vista intelectual ou acadêmico em um colega, porque eu sei que ele é um cara muito sério, que vai fazer as coisas de uma maneira muito compenetrada, que tem os conhecimentos para fazer lá a pesquisa dele ou a palestra dele, mas eu sei que ele é um sujeito muito distraído, que ele perde a chave dele, que ele não sabe onde é que ele botou, né, o livro. Então, eu posso confiar nele academicamente, mas eu não vou confiar nele do ponto de vista de me emprestar alguma coisa para ele, que eu sei que ele pode perder. Então, a confiança ou a confiabilidade depende disso. Eu confio na medida em que alguém é confiável, ou seja, eu posso confiar num aspecto da pessoa, eu posso não confiar no outro. Então, esses critérios, racionalidade, transparência, solidariedade, confiança ou confiabilidade, até melhor que confiança, confiabilidade, são fundamentais, não são únicos, não são excludentes, existem outras possibilidades de ver isso, para que a gente tome decisões éticas nos contextos em que nós nos defrontamos, sobretudo esses contextos de crise, esse contexto de dilema. E o quinto critério que eu colocaria é a coerência. Coerência significa simplesmente o seguinte: esses 4 critérios têm que ser vistos integradamente. Eles são, no fundo, aspectos diferentes dessa ação ou desse agir ético. Então, quando nós tomamos uma decisão, como tivemos que tomar agora, assim, muito sob pressão, né? E aí é que a ética entra, se a decisão pode ser muito pensada, pode ser muito amadurecida, se você tem um longo prazo para fazer isso, aí a ética vai entrar nas considerações, mas a decisão é mais fácil de ser tomada. Quando você toma decisão sob pressão, como foi, muitas instituições fizeram isso, tiveram que converter os seus cursos, de cursos presenciais para cursos online, nós temos que levar em conta todos esses fatores, ou seja, são esses os fatores em que nós vamos pensar quando nós vamos agora transformar a sala de aula presencial, a sala de aula com que nós estamos habituados, né, que se tornou para nós o normal, na sala de aula virtual. A sala de aula virtual, e a gente espera também, fazendo um trocadilho aí, me perdoe, virtuosa, né, que tem uma virtude aí. E eu acho que a principal virtude foi, nesse caso, poder dar continuidade ao nosso trabalho. Com todas as dificuldades que se envolvem, algumas pessoas não dominavam, não conheciam essas ferramentas online, agora já estão familiarizadas com elas. Tudo isso fez com que a gente pudesse dar continuidade a esse trabalho, atender os nossos alunos, participar com os nossos alunos do processo educacional, trazer para eles as grandes questões, trazer para eles os conhecimentos, debater com eles esses conhecimentos, ouvi-los também no que eles nos trazem nesse processo todo. Então, essa nova ferramenta, essas novas ferramentas, são vários sistemas, né, que nós passamos a usar, eles têm que ser usados também do ponto de vista ético, no sentido desses critérios que têm que ser levados em conta, né? É isso que vai fazer com que os resultados, ou como eu diria, falei antes para vocês dessa noção ética central, das consequências, possam ser consequências positivas e produtivas para as pessoas que estão envolvidas nesse processo. Então, Ana Paula, era exatamente isso, são questões gerais, são linhas gerais que eu quis trazer para vocês hoje. Muito obrigado. Olha, interessantíssimo, Danilo, a gente é que agradece, porque esse é um tema que está sendo, enfim, tão necessário, um debate tão necessário, né, para esse momento. Você falava, por exemplo, que a ética realmente aparece como absolutamente necessária quando aparecem dilemas, questões, diante de situações de conflito em que a gente realmente tem que tomar decisões. Foi um ponto muito bem colocado da sua fala, obviamente. E imagina num momento como esse de pandemia que a gente tem enfrentado, em que tudo que era normal passou a ser desafio para nós, né?
Outro dia eu estava, professor, ouvindo um outro filósofo, inclusive, falar que a ética é uma janela para o futuro. Diante dessa sua fala, isso soa para nós assim como realmente o desafio dos desafios, né? Pensar a ética aqui, nesse nosso painel, no contexto da educação, por exemplo, com todas essas dificuldades, num cenário absolutamente atípico, né? A gente fala realmente desse novo normal, né? Isso tem aparecido demais, inclusive aqui nos comentários também, enfim. Mas o que seria, né, de fato, esse novo normal? Se considerar, por exemplo, voltar ao normal, nós voltaremos? Eticamente, né, mais especificamente pensando em a educação, nós voltaremos? É uma coisa para se pensar, né? É realmente uma questão. E uma outra coisa, professor, também, ontem Desculpa, por favor. Não, eu ia dizer que voltaremos não, nós estamos aqui, né? Nós não saímos de lugar nenhum, nós estamos tendo que lutar dentro dessa situação. Eu acho que a ética é uma janela para o futuro, porque ela tem a ver com a ação humana, e a ação sempre tem a ver com o futuro, né? Eu realizo coisas que vão ter consequências, que se projetam no futuro, que nos levam a realizar novas coisas, a tomar novas ações. É um processo, né? Esse futuro tem a ver com aquele ponto que eu levantei desde o início do processo. Nós estamos sempre dentro de um processo. E, portanto, para entender esse processo, nós temos muito que refletir sobre os acontecimentos, sobre os eventos, sobre os desdobramentos do que acontece. Às vezes é difícil quando você está imerso no processo. Então, eu, por exemplo, tenho dificuldades de falar sobre pandemia. Eu não tenho nenhuma formação médica ou biológica. Nós estamos ainda dentro de alguma coisa, nós não temos o que os historiadores chamam do distanciamento histórico, né? Quando eu posso olhar para trás e puxa, que coisa que aconteceu, né? Hoje, por exemplo, quando você vê o último grande ciclo de pandemia pelo qual nós passamos, que foi a gripe espanhola de 100 anos atrás, exatamente 100 anos atrás, né? Nós vamos perguntar o que nós aprendemos com isso. E aí você vai ver que é muito surpreendente que uma das principais recomendações deles é lavar as mãos. Lavar as mãos. 100 anos depois você está dizendo lavar as mãos. Né? Exatamente. Eles criaram uma vacina para ver gripe espanhola, vacina que você toma aí sempre que você toma vacina. É da velha gripe espanhola. Vai haver daqui a pouco uma vacina para esse vírus também. Nós não eliminamos vírus, eles não desaparecem. Eles são parte da natureza, eles não são um inimigo, eles são simplesmente uma forma de vida, parte da natureza. Né? E o ser humano é o hospedeiro desses vírus, e ele sofre consequências disso porque o seu organismo é muito afetado por esse vírus. Então, ele não vai desaparecer, os vírus estão aí há muito mais tempo que a vida humana. Nós vamos ter que saber como lidar com isso. As vacinas são uma das formas de lidar com isso. Você desenvolve anticorpos, você consegue não combater. Eu não gosto das metáforas bélicas. Nós estamos na guerra, é um conflito, estamos lutando. Não. É diferente, nós temos que viver isso de outra forma, né? De entender isso como parte do processo da nossa vida na natureza. É claro que nós vamos tentar não nos expor ao vírus que nos causa mal, né? Que nos faz, nos torna enfermos, que pode nos matar, e vamos desenvolver, principalmente, o principal elemento é a vacina. Se você não se contaminou e não desenvolveu com anticorpos, você vai ter que ter vacinas ou, eventualmente, outros remédios que possam minimizar os efeitos do vírus. Ele não vai desaparecer, não. Você não elimina o vírus. É verdade. Nossa, esse assunto realmente, agora há pouco, né? É um desafio mesmo. Pensar ética, pensar em N questões sem o distanciamento que você falava agora há pouco, Danilo, esse distanciamento temporal, inclusive, cronológico. A gente viveu essa pandemia bem lembrada, em 1918, enfim, a pandemia anterior que a gente vivenciou nesse espectro, né, todo. Então, é muito difícil a gente debater. Eu acho que justamente por isso esse nosso painel ele é tão enriquecedor, assim, o debate é enriquecedor. A gente pode ficar muito tempo mesmo debruçado sobre esse assunto, porque é um assunto que não se esgota, né? É interessante a gente pensar a ética num momento tão adverso quanto vivendo uma pandemia, então acho que por isso a gente suscita aí tantas questões e dúvidas, e aí toda essa questão dos dilemas éticos, ela aparece assim, de sobremaneira, né? Então, você falava há pouco dos 5 critérios éticos: racionalidade, da transparência, da solidariedade, da confiança, confiabilidade, né? Da coerência. Ontem, nas palestras de abertura, a gente ouviu também alguns professores falando em solidariedade,
solidariedade, você mencionou aí, humanização, a professora Tatiana Fernandes comentou, e também que a gente não pode parar para que os alunos não parem. Foi uma outra frase de uma outra professora, a professora Rose Giacomin. Então, estendendo esse sentimento aqui nosso, né, essa condição também para os professores que estão na linha de frente do ensino-aprendizagem, olhar também para uma questão ética importante, pensar o papel, a condição do professor nesse contexto todo, né? Claro, porque, como eu dizia logo na abertura, a ética é um processo, e esse processo envolve tudo isso que nós estamos discutindo aí, né? E a questão da saúde, do atendimento dos doentes é um aspecto, a questão da educação é um outro aspecto fundamental, né? Nós estamos aí no processo de formação das pessoas, e é claro, esse processo não pode parar, ele vai adquirindo outras formas, ele vai se adaptando a outras necessidades, ele vai encontrando outras ferramentas, mas ele não pode deixar de existir, e nós estamos também, e estamos vivenciando isso no momento, num processo político, né? E que decisões políticas têm que ser tomadas, nos vários níveis. A gente viu muito essa discussão recentemente no país, né? Municipal, estadual, federal. Então, é importante que aí também haja tudo isso, haja um mínimo de racionalidade, haja um mínimo de transparência, haja um mínimo de preocupação com solidariedade, haja um mínimo de confiabilidade. Estou dizendo um mínimo, porque, como eu disse, a ética não é algo perfeito, não é algo para seres perfeitos. Seres perfeitos não precisam de ética, né? Aristóteles dizia isso. A sociedade de anjos não precisaria de ética. Eles fazem e sabem o que eles têm que fazer. Nós é que somos seres imperfeitos, é que precisamos saber o que fazer. Precisamos crescer, amadurecer, rever as nossas posições, aprender das nossas decisões que não deram bons resultados e tentar evitá-las no futuro. Então, acho que nós estamos diante de uma situação dessas, em que, sob pressão, nós conseguimos tomar decisões que estão dando bons frutos, né? No processo educacional. Eu acho que precisamos amadurecer um pouco melhor no processo político, né? Mas eu acho que o caminho é esse. Não existe outro caminho. Você não tem como encontrar fórmulas prontas, nem automáticas que possam ser aplicadas de uma maneira imediata. Você faz o que é possível fazer e aprende disso. Você faz o que é possível fazer, não necessariamente o melhor de tudo, mas você tem que aprender a transformar esse possível em alguma coisa melhor. Exatamente. Realmente o tema ele é tão complexo, tão rico, tão necessário, que a gente está, sim, eu acho que se saindo bem nesse único caminho possível, porque dentro de uma pandemia, realmente, a gente tem que caminhar juntos, convergir esforços, enfim. Então, essa sua fala muito pertinente. A gente está tendo aqui, professor, preciso até fazer aqui o comentário de que a gente está tendo muitas interações, assim, o debate realmente está suscitando muitas questões nas pessoas. Eu queria aproveitar para trazer algumas perguntas para a gente ter tempo, porque, como eu falei, dá vontade da gente ficar aqui nesse assunto, assim, a noite toda, enfim, né? E a gente precisa concentrar algumas questões que estão surgindo. Eu acho que muito da ansiedade também de muitos dos professores que estão aqui com a gente nesse congresso, de poderem colocar, então, ter a tua presença aqui para esclarecer algumas coisas. Então, eu queria pontuar aqui algumas dessas perguntas, tá? A primeira vem da Renata Vital, do Nascimento Lima. Ela pergunta, a ética pode variar, olha só, de acordo com o país, sociedade em que se vive? Porque a gente tem, inclusive, muitas pessoas entrando no nosso chat, então, não só, aliás, são do Brasil todos os estados, a gente está bem representado no país todo, e pessoas de fora do país que estão prestigiando a gente, enfim, nesse congresso, para esses debates, né? Então, colocada aí a pergunta dela, da Renata. Pode variar e varia. Quando eu coloquei esses critérios 5 que eu sugeri, esses são critérios muito gerais, que a gente espera que possam dar conta de diferenças culturais e diferenças sociais, mas certamente podem variar e variam. E aí, nesse caso, a ética tem uma proximidade grande com a legislação também varia, né? Deve variar, é bom que varie. Variar significa que o processo está indo adiante. Você pegar outros momentos da humanidade, coisas que foram consideradas éticas não são consideradas éticas para nós, né? E sacrifícios humanos, por exemplo. Sociedades antigas trabalhavam com sacrifícios humanos, porque era importante para os deuses. Nós abandonamos essas práticas há alguns milênios, graças a Deus, né? Mas, naquele momento, era o que se devia fazer.
Então, se a ética tem a ver com o dever, então, naquele momento, o devido era esse. Você tem outras sociedades que adotavam também certas práticas que hoje nós não consideramos mais práticas éticas, ou práticas legais, ou práticas legítimas, né? Por exemplo, poligamia, né? A lei brasileira proíbe a poligamia. Do ponto de vista da nossa ética, a poligamia também é considerada, não é aceita. Mas, se você for nos Estados Unidos do século XIX, as sociedades Mormon do estado de Utah praticavam poligamia. Foi uma grande polêmica se deveria ser considerado ilegal ou não, que está dentro da ética dele, da prática religiosa deles, isso era o que se deveria fazer, era prescrito, era o normal, né? Então, a ética tem que ser levada em conta dentro do seu contexto, o que não quer dizer que está sempre certo aquele contexto. Não, nós amadurecemos, nós superamos contextos que estão ligados, por exemplo, que a gente considera ligados, por exemplo, a atos de violência, que consideram que ferem a dignidade humana, que ferem a vida humana. Nós queremos sempre tentar superar essas situações. Por isso, os sacrifícios humanos foram abandonados há muito tempo. Mas quando os sacrifícios humanos eram praticados em algumas sociedades, eles tinham quase sempre, praticamente sem exceção, um sentido religioso. Esses povos acreditavam que os deuses exigiam sacrifícios humanos, que era uma honra sacrificar alguém para os deuses. Hoje nós não temos mais essa compreensão. Nossa compreensão religiosa mudou muito. Essa mudança é o fator histórico, essa mudança é o fator social, que está sempre presente na nossa sociedade. Todas as sociedades passam por processos de transformação, e a ética é uma das dimensões desse processo de transformação, e a ética pode contribuir para o processo de transformação, quando ela, por exemplo, preserva o valor da vida, quando ela preserva exatamente a dignidade humana. Perfeito, professor. A gente também tem uma outra pergunta que apareceu assim em algumas situações aqui várias vezes, pelo que deu para notar. Vou representar pela pergunta o Tom Lopes aqui, que ele diz: é possível distinguir com clareza ética e moral? Essa dúvida aqui entre ética e moral surgiu bastante nos nossos comentários. Acho que vale a pena, né, um apontamento teu. Sempre surge. Não há uma situação que você faça uma palestra sobre ética que a pergunta sobre a diferença entre ética e moral não surge. Ética é uma palavra grega, surgiu lá na Grécia, foi usada pela primeira vez, aliás, por Aristóteles, como título de uma das suas obras, a Ética, que está por aí. Vocês podem consultar. Moral é uma palavra latina. Originariamente, a moral foi a tradução latina, feita pelos romanos, da palavra grega ética, e apenas isso. Foi um grande pensador romano chamado Cícero que traduziu ética por moral, quando ele se especializou no pensamento grego e quis que o contexto romano fosse herdeiro dessa tradição grega. Então, ele usou a palavra moral. Você vai encontrar com frequência, mas isso não é uma regra rígida, não. A ética, dizendo respeito a valores mais amplos, a questões mais teóricas ou questões mais abstratas, e a moral dizendo respeito a coisas mais concretas, a decisões mais concretas, mais aplicadas, situadas mais contextualmente. Mas, na verdade, originariamente, moral é apenas a tradução para o latim do termo grego ético. Perfeito, professor. Você fala mais uma aqui, são muitas as perguntas, essa aqui muito focada, a nossa audiência mesmo muito de professores, né? Então, a Camila pergunta: professor, poderia falar um pouco sobre a ética relacionada ao preparo das aulas online? Ela está se referindo ao uso de imagens, conteúdo retirado de livros didáticos, mas, enfim, ela queria entender a ética nesse preparo das aulas online, que tem sido uma demanda constante, enfim, repetida. Aí a gente está ouvindo essa pergunta dos participantes, então, colocando para a sua ponderação. Não, eu acho que isso é muito importante, porque é o que nós estamos vivendo hoje. Eu não acredito que exista uma ética específica para os cursos dados online. É a ética que a gente pratica na nossa relação, na nossa interação com os nossos, com os indivíduos com quem nós interagimos, e, no caso, com os nossos alunos. Nós preparamos o material, nós desenvolvemos a nossa participação
exatamente levando em conta esses pontos. Nós temos que ser solidários, nós temos que ser transparentes, nós temos que ter disponibilidade para atender às demandas dos alunos, nós temos que ter, de certa forma, para a maioria das pessoas, pelo menos, inclusive no meu caso, ter a humildade para reconhecer que nós não tínhamos conhecimento dessas ferramentas e que vamos aprender a usar uma coisa nova. Eu acho que isso que nós estamos aprendendo chegou para ficar, né? Nós vamos ter, a partir daí, muito o recurso aos elementos, a todos esses sistemas, a todas essas plataformas online, por um motivo, acho que muito simples. É claro que o contato em sala de aula é importantíssimo do ponto de vista humano, do ponto de vista pessoal, né? Muito importante. Mas as ferramentas online, elas nos dão uma possibilidade de um acesso muito amplo. Você pode levar conhecimento, você pode levar saberes, você pode levar a discussão, a reflexão para campos em que antes você não atingia. Você atinge numa sala de aula sempre um número limitado. Quando você usa as ferramentas online, você viabiliza um público mais amplo. E, nesse caso, você viabilizou um contato que, de outra forma, seria possível sem um grande risco. Né? Seria impossível sem um grande risco. Então, a ética que nós temos aí foi isso, a capacidade do ser humano de se adaptar às novas circunstâncias, vendo nessas novas circunstâncias os valores que sempre os orientam, os valores que sempre os guiam. E um desses valores fundamentais, que eu acho que está em todo o processo educacional, é a solidariedade, né? Mas o professor é solidário com os alunos são solidários com o professor, né? Nós estamos ali envolvidos nesse processo, dessa dinâmica que é fundamental. E a ferramenta que a gente olhava, às vezes, com desconfiança, as ferramentas online, como é que vai ser, como é que é isso, se tornou hoje parte do nosso cotidiano. Tem limitações? Tem, é claro, mas a sala de aula também tem limitações, né? Não é que a gente passou de um meio perfeito para um meio imperfeito. Nós passamos de um meio para outro, com vantagens e desvantagens. O que nós temos que fazer é maximizar as vantagens e minimizar as desvantagens. Trabalhar para reduzir o impacto das desvantagens, que podem ser de vários tipos, inclusive pessoas que não têm acesso à possibilidade de usar equipamento, né, para ter o acesso online. Esse é um dos nossos mais graves problemas. Nós temos na educação pública, sobretudo, nas escolas do sistema público, pessoas que não têm condição de usar material mais sofisticado, equipamento mais sofisticado. Eu tenho alunos meus que estão acompanhando os cursos online pelo celular. Não é o ideal é que eles tivessem um laptop, não é, né? Mas é melhor que eles possam fazer isso. Mas esse é um problema de desigualdades existentes na nossa sociedade, que não podem ser resolvidos pelos mecanismos online, tem que ser resolvidos por políticas públicas, por mais investimento, né? Por outro tipo de questão, de prática, de política. Sim. Exatamente, professor. É isso aí. Bom, a gente, para não se estender muito, porque aqui está rendendo bastante comentários, assim, claro, o tema é inesgotável. O tema da ética é inesgotável. Exatamente. Mas, enfim, a gente teve aqui a alegria de ter a tua presença, professor, mas antes de eu encerrar esse dia de atividades, com essa sua excelente palestra, eu queria aproveitar a tua presença e a audiência de vocês que estão aí nos acompanhando para compartilhar uma novidade, assim, em primeiríssima mão. A LTC Editora, ela está lançando agora, nesse evento, o curso de Introdução à Filosofia em Videoaulas do professor Danilo Marcondes com a professora Raquel Nigro, que é doutora em Filosofia, professora dos Departamentos de Direito e Filosofia da PUC-Rio. Ela está, inclusive, aqui nos assistindo, nos acompanhando. Saudações para você que está aí, Raquel, que acompanha com a gente. Esse curso... Excelente trabalho que fizemos juntos, Raquel, pela nossa parceria, né? Estou falando de em nossa interação. Foi excelente, excelente acompanhar os dois, acompanhar o trabalho dos dois. Sim, a Ana Paula foi fundamental nesse trabalho. Eu fico muito feliz, foi uma honra para a gente, tanto minha pessoal, quanto do Grupo Gen, de ter os dois participando com a gente num projeto tão importante, tão necessário, enfim. Até porque a ideia, né, esse curso, ele foi idealizado considerando a importância do tema da filosofia na formação de qualquer pessoa. Então, qualquer pessoa que está aqui nos assistindo, professor, estudante, qualquer pessoa, especialmente na iniciação acadêmica, precisa dos conhecimentos filosóficos, né? E a disciplina, ela está incluída, faz parte do ciclo básico da maioria dos cursos de graduação que a gente tem. Então, assim, a gente acabou convidando, então, o professor Danilo, a professora Raquel, que são referências em filosofia no Brasil, no exterior, para proporcionar aos alunos, então, professores, enfim, de qualquer área de atuação, essa experiência educacional viva, de altíssima qualidade,
Aproveito para dizer que o curso, então, ele está disponível com exclusividade no site do Grupo GEM. Durante o congresso, você pode conhecer o curso, enfim, a qualquer momento, visitar a vitrine de livros que a gente tem, os cursos. Aí aproveita e entra, então, lá no www.grupogem.com.br e conheça aí o curso do professor e da professora Raquel, tá? Professor, foi uma honra ter a sua presença aqui com a gente hoje, abrilhantando esse congresso, fechando com chave de ouro esse segundo dia do Congresso de Educação proporcionando para os professores, né, para os nossos participantes. E obrigada pelo seu tempo, pela sua palestra, para refletir com a gente aqui esse tema tão importante. Eu que agradeço o interesse de vocês, a participação de vocês e convido todo mundo a levar adiante as discussões sobre ética. Discutam cada vez mais a ética, reflitam cada vez mais sobre ética, que é sempre fundamental para nós. Muito obrigado. É isso mesmo, professor. Obrigada a todos pela audiência de vocês, pela interação, pelos comentários, questionamentos valiosos. Daniele, eu chamo você para encerrar aqui esse nosso painel do dia, por favor. Ana, um prazer, estava aqui extasiada. Professor Danilo, que honra ouvi-lo novamente. Né? Todo mundo querendo adquirir o seu curso, o seu livro. Por favor, é uma honra, é um privilégio para vocês. Pessoal, então esse foi o último evento dessa noite. Eu gostaria de falar com vocês que estavam na palestra da professora Marta Gabriel, Educação, Transformação, especialista Educação mediada por tecnologias, o que vem por aí. Nós tivemos algumas questões técnicas, mas você pode conferir a palestra aqui na descrição do nosso canal, já está disponível, nossa equipe técnica subiu rapidinho essa palestra, então confira, não deixe de conferir ainda essa noite, esse conhecimento que o GEM está oferecendo para você. Então, nós encerramos hoje a nossa noite de eventos, obrigada por estar conosco, né? E você que ainda não se cadastrou no site do Grupo GEM, não esqueça, os professores têm condições especiais para todo o nosso catálogo impresso e multimídia. Amanhã a gente continua às 13 horas com troca de experiências. Vejo vocês amanhã. Até lá!